Graças a Deus, estamos de volta com o programa Prepara-te, Jesus está voltando. Meus queridos, hoje nós iremos ministrar a palavra gloriosa do nosso Senhor, de acordo com o tema. O tema é Lobo em pele de cordeiro. Então nós iremos abordar alguns versículos, iremos neste momento ler alguns versículos encontrado no livro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos, nesta tarde, entender o que a palavra de Deus quer nos revelar. Para que nós venhamos compreender, iremos meditar na santa palavra do nosso Senhor. Vamos ler Ezequiel 34, versículo 10, que diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Meus queridos, é um peso da palavra de Deus contra os pastores infiéis. É um peso da palavra de Deus contra os pastores corruptos. É um peso da palavra de Deus contra os pastores que se apacentam a si mesmos. Ezequiel, pelo ministério dele, veio esta profecia vinda de Deus para que ele pudesse passar para o povo de Israel. Os pastores que devoravam a gordura das ovelhas e a lã e desprezavam as pequeninas, apacentava-se a si próprio e deixava de apacentar as ovelhas e os cordeirinhos de Deus. Sabemos nós que quando Jesus Cristo ele chama alguém para ser pastor, o mais duro juízo é sobre ele, sobre o pastor, Não é para o pastor se apacentar a si próprio, e sim para que o pastor venha apacentar o rebanho de Deus, porque Deus deu autoridade para ele apacentar o rebanho de Deus, os cordeirinhos, as ovelhas, os pequeninos, as pessoas que precisam de alimentação da palavra. Pois a palavra de Deus é um peso da palavra de Deus para os pastores infiéis. Ai dos profetas infiéis que profetizam dizendo que foi o Senhor que mandou, pois na verdade o Senhor não disse. Pois a palavra de Deus vem para nós entendermos que o Senhor, quando Ele manda alguém profetizar no nome dEle, certamente acontecerá aquilo que o profeta profetizou. E o pastor que apacenta-se a si mesmo, eles irão prestar uma grande conta com Deus. Eles irão prestar um grande acerto de conta com o Senhor. Meus queridos, o apóstolo Pedro diz que já se levantaram muitos, E nós veremos isso acontecer. Já se levantaram muitos falsos cristos e falsos profetas que ministram como se fosse o ministro do Evangelho de Deus. Vamos para o livro de Jeremias 14:14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação, e vaidade e engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Meus queridos, infelizmente, ocorre o que a Bíblia
está dizendo agora na vida de muitos pastores hoje em dia. Infelizmente, o nosso país, o nosso Brasil, está cheio de falsos pastores, está cheio de falsos profetas, está cheio de falsas doutrinas, que é mérito de homem. E então a palavra de Deus diz que Jesus Cristo já anteviu, antecedeu para os discípulos se alertar contra os falsos doutores, contra os falsos pastores, contra os falsos profetas, que profetizam no nome de Deus, aonde Deus ainda não disse para ele profetizar. Meus queridos, nós estamos em um mundo, em um Brasil, em um país cheio de concupiscência, cheio de grandes sofrimentos por causa de muitos que se dizem que são e não são. E para que nós possamos saber quem são, o que nós devemos que fazer para que possamos ter vigilância? A Bíblia diz que Jesus Cristo disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vem até a vós vestido até de ovelhas, mas interiormente é lobo devorador. O que significa ser um lobo devorador? É aquele que se apacenta-se a si mesmo. É aquele que usa dos recursos do ministério para recursos próprios, para arcar com suas próprias dívidas. Eles usam os recursos do ministério, da igreja, que as ovelhas depositam no gasofilácio, né? É o dízimo das ofertas. E então a palavra de Deus diz: ai desses pastores que comem as gorduras das ovelhas e devoram as lãs, né? Mas as pequeninas dispersam, destrói. Quero dizer para você, meu caro amigo ouvinte, que se você estiver em uma denominação que se intitula como uma denominação divina e que age de uma forma errônica, comendo as gorduras das ovelhas, desperdiçando as lãs, ou seja, colocando méritos, propósitos para adquirir fundos financeiros dentro das igrejas. Meus queridos, fujam deste lugar. Sabe por quê? É aonde tem lobos devoradores. É onde tem homens e mulheres que se diz são e não são. E a Bíblia nos fala que nós iremos observar pelas atitudes, pela fruta de uma árvore. Nós sabemos se realmente a árvore é boa. Nós sabemos que se a fruta ela é uma fruta verídica, que flui para jorrar a vida eterna, sabemos que a árvore é boa. Conhecemos a árvore não é por a sua robustez, mas sim pela sua fruta. A árvore que ela não está dando fruta, Jesus Cristo disse, é melhor que corte, arranque pela raiz e lance no fogo. O machado está posto a toda árvore que não dá fruta, ou seja, todos que são corruptos, todos que são contra a sã escritura, todos que agem como os que são e não são. Simplificando para você, ouvinte, aqueles que se dizem irmãos, for fornicador, idólatra, avarento, beberrão, mentiroso, isso e aquilo, com os tais, a Bíblia nos ordena, nem os coma. Se nós prestarmos atenção, quais são os crentes que dizem que são e não são,
nós iremos prestar atenção nas atitudes do crente. Nós iremos prestar atenção nos méritos que ele pratica, nas atitudes que ele anda praticando. E o tema hoje é sobre lobo em pele de cordeiro. Este é o tema. E muitos lobos estão se passando como ovelha. E Jesus Cristo deixou bem claro: virão muitos em meu nome e enganarão a muitos. Será possível até os escolhidos ser enganados, Jesus Cristo disse. Pois nós iremos mais uma vez ler a palavra de Deus que está escrita no livro de Mateus 7,15, que diz assim: a árvore que é boa não produz frutos ruins, nem a árvore que não presta produz frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, vocês conhecerão os falsos profetas pelos seus frutos que produzem. Este versículo esclareceu para mim, para você, meu caro amigo ouvinte. Você que está ouvindo a mensagem de Deus que está sendo propagada, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele pode vir até você com um gesto de ovelha, mas interiormente é lobo devorador. A Bíblia diz que nós temos que dar com a mão para que o outro não saiba. Nós temos que abençoar alguém, não recebendo bênção deste alguém em troca, mas sim sabendo que Deus nos recontribui. É assim que o verdadeiro cristão tem que se comportar. Pois a árvore que não é boa, ela não produz bom fruto. A árvore que é ruim, certamente ela vai produzir um ruim fruto. Não pode colher uma boa fruta de uma árvore ruim. Não pode colher uma ruim fruta de uma árvore boa. Jesus Cristo deixou bem claro que o que jorra água doce não pode jorrar água salgada ao mesmo tempo. A boca daquele que profetiza bênção não pode jogar maldição. Pois a palavra de Deus diz que a árvore que produz um bom fruto, essa cultive, porque ela é uma árvore frutífera que vai jorrar para a vida eterna. Toda árvore que não produz um bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, iremos conhecer realmente quem são os falsos profetas, pelos frutos que eles dão. Nós iremos observar a atitude do profeta, se ele é um falso profeta ou se ele é um profeta de Deus. O profeta de Deus, ele sempre age como Jesus Cristo nos ensinou para que nós possamos agir. Ele é humilde, ele é manso, ele é compassivo, ele é obediente na palavra de Deus, principalmente, Ele honra com seu chamado de pastor, Esse é o verdadeiro cristão. Mas a palavra de Deus diz que muitos falsos profetas já têm se levantado no meio do povo. Mas nós temos a oportunidade de detectar qual realmente são esses falsos profetas. Nós iremos observar suas atitudes. Se ele realmente está fazendo uma atitude que vai agradar a Deus, ou simplesmente está fazendo uma atitude de um falso profeta. Isso todos nós temos que observar em um pastor. Nós temos que observar em um profeta. Nós temos que observar em alguém que ministra a palavra de Deus. Será se esse alguém está amando Deus? Ou está amando Deus e o mundo ao mesmo tempo? Uma água salgada não pode jorrar água doce juntamente com ela. E muito menos a água doce pode jorrar água salgada juntamente. Olha o que fala aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmo repentinas destruição. Esses que negam o Senhor Jesus, eles trazem sobre si repentina destruição. Já está destruído. Pois o Senhor Jesus Cristo, ele é rei sobre reis. É autoridade superior. O Senhor Jesus Cristo, a mensagem atribuída a ele é cristocêntrica. Jesus Cristo no centro da mensagem. Jesus Cristo é o principal foco da mensagem. Se tiver uma pregação que Jesus Cristo não está sendo o centro da mensagem, fujam porque são lobos. Fujam porque são devoradores. O centro da mensagem de muitos por aí está sendo o dinheiro. Está sendo a corrupção. Está sendo o homem. E o centro da mensagem, de acordo com a Bíblia, é Cristo. É Ele que é o centro, é o central de tudo, é Ele. Jesus Cristo está centralizado no meio. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pastor dos Pastores, Mestre dos Mestres, Doutor dos Doutores, o dono da medicina, o dono de todas as coisas, o que fez os céus e a terra. O centro é Ele. Deus criou os céus e a terra com o seu poder. E fez tudo o que nela há, com apenas palavra. Aleluia. Glória a Deus por isso. Deus, ele fez tudo, por isso que ele é o central. Ele está na frente de tudo. Ele é superior do que tudo. Não é o dinheiro que vai substituir o nosso Deus. O nosso Deus é o principal. É o principal. Meus queridos, eu quero transmitir para você que, infelizmente, no nosso Brasil, principalmente no nosso estado do Maranhão, felizmente, já se levantaram muitos falsos profetas, colocando heresias no meio do povo, trazendo a palavra de Deus e no final do termínio da pregação, já está pregando dinheiro, já está colocando envelope no meio da igreja, para enganar. Cristocêntrica não é assim. Mensagem cristocêntrica não é o dinheiro que vai substituir Cristo. De jeito nenhum. É Cristo que é superior do que tudo. Ah, pastor, mas a igreja necessita. A igreja precisa. A igreja precisa arcar com os pagamentos de luz, de água, faxina. Claro, sabemos que a nossa casa também precisa. Mas isso, quem é responsável para arcar com isso é os próprios membros, né? É o próprio pastor, é o próprio dirigente, é a própria congregação em geral, ajudando nas ofertas e nos dízimos. Envelope no meio de igreja não é lícito diante de Deus. Colocando o envelope dizendo que este é de 100, este é de 50, este é de 20, este é de 10. Meu irmão, fujam deste ministério porque é lobo devorador. Fujam desta denominação porque ali é lobos devoradores. Estão trazendo sobre si, igualmente o apóstolo Pedro disse aqui nesse versículo que nós lemos, repentina destruição. E aqueles que colaboram também para esta repentina destruição será também destruído. Meus queridos, fujam dos falsos profetas. Fujam dos falsos mestres. Porque os falsos mestres estão por aí. E nós conhecemos ele pelas atitudes deles. Né? Pelas atitudes que tomam, nós conhecemos. Olha o que vai falar no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creias a todo espírito,
mas provai se o Espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Meus irmãos, quando você ouvir uma mensagem que é uma mensagem que parece ser uma mensagem certa, prova aquele Espírito, se realmente aquele Espírito é de Deus. Aquela mensagem é cristocêntrica. Será se o centro de tudo é Cristo? Provai. Porque muitos profetas falsos têm se levantado pelo mundo. Por isso, meus queridos, que a palavra de Deus diz: ande em constante oração. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne pode reinar para o pecado, mas o espírito está pronto. Tenha vigilância, porque os falsos profetas já têm se levantado há muito tempo. Olha o que vai falar no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 20, capítulo de número 19, versículo de número 20. Capítulo 19, versículo 20 do livro de Apocalipse. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizeram diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Aqui entendemos que o falso profeta, ele vai ser destruído no fogo. A besta também, juntamente com os falsos profetas, que irão ser destruídos no fogo e no enxofre, que arde para sempre, vai ser o falso profeta e a besta. A antiga serpente, que é Satanás, que engana todo mundo, né? E então, nós entendemos que muitas pregações tão bonitas, que a gente pensa que realmente essas pregações, os profetas que pregam ela, a gente pode até imaginar, este é um profeta verdadeiro. Mas será se é? Será se é verdade? Será se Deus está no controle de tudo? Será se a mensagem que ele está pregando está voltada para Cristo? Será se a mensagem que ele está falando está de acordo com a nossa Sagrada Escritura? Nós temos que averiguar. Nós temos que ler a Bíblia para que nós não possamos ser enganados pelos falsos profetas. Nós temos que ler e reler. Nós temos que estudar a Bíblia constantemente, porque se nós não estudarmos a Bíblia, for só ouvindo alguém falar, por qualquer coisa nós somos enganados. Mas se nós estudarmos a Bíblia, uma pregação que não está de acordo com ela, nós já ficamos fora, porque nós iremos dar ouvido para quem está falando heresias. Se nós não estudarmos a Bíblia, se nós não entendermos ela, nós iremos ser enganados. Mas a Bíblia nos alerta para que nós venhamos a ter vigilância. A Bíblia nos alerta para que nós possamos vigiar. A Bíblia nos alerta que nós devemos que vigiar e orar. Primeiramente é vigiar e orar. Não é primeiramente orar e depois vigiar. Antes da oração tem que ter vigilância. Durante a oração tem que ter vigilância. Após a oração também tem que continuar a persistir a vigilância. A Bíblia diz que o anticristo já tem se levantado, né, para enganar a muitos, mas vai surgir um dia que ele vai se manifestar diante de todos, né? E a Bíblia nos afirma, neste livro de Apocalipse, que a besta foi presa, e o falso profeta também, juntamente com ela. E a besta e o falso profeta fez, né, diante dela os sinais com que enganou os que receberam o seu sinal na sua testa e na sua fronte, na sua mão, né? Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Se nós entendermos o que realmente a Bíblia nos quer falar, se nós colocarmos a palavra de Deus em prática, nós somos mais que vencedor. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqueles que
lei. Mas bem-aventurado mais ainda não é os que ouvem, não é os que leem, mas sim aqueles que obedecem. Você quer ser bem-aventurado? Obedeça a palavra de Deus. Siga o Evangelho como ele é verdadeiro. Aí sim você é bem-aventurado. Meus queridos, vamos ficando por aqui. Já se aproximamos das 13 horas da tarde, faltando apenas 6 minutos para 13 horas. E nós iremos nos despedir. Até amanhã estaremos de volta, né? No mesmo horário, a partir das 12 horas. Estamos em sintonia com você de segunda-feira a sexta-feira, das 12 horas às 13 horas. E você já é o nosso convidado especial para estar conosco com o seu rádio ligado, né? Para ouvir mais uma vez a gloriosa palavra de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.